A Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi o período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII e que se espalhou pelo mundo causando grandes transformações. Ela garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo. O nascimento da indústria causou grandes transformações na economia mundial, assim como no estilo de vida da humanidade, uma vez que acelerou a produção de mercadorias e a exploração dos recursos da natureza. Além disso, foi responsável por grandes transformações no processo produtivo e nas relações de trabalhos. A Revolução Industrial foi iniciada de maneira pioneira na Inglaterra, a partir da segunda metade do século XVIII, e atribuiu-se esse pioneirismo aos ingleses pelo fato de que foi lá que surgiu a primeira máquina a vapor, em 1698, construída por Thomas Newcomen e aperfeiçoada por James Watt em 1765. A Revolução Industrial, como mencionamos, iniciou-se na Inglaterra no século XVIII e com o tempo espalhou-se pela Europa, Estados Unidos, Japão e etc. E a pergunta que instiga muitos é por que esse acontecimento se deu na Inglaterra. Isso aconteceu porque a Inglaterra reunia todas as condições necessárias para tanto. Primeiro, o desenvolvimento tecnológico e industrial que aconteceu na Inglaterra só foi possível pelo estabelecimento precoce da burguesia no poder inglês. Isso porque a Inglaterra foi o primeiro país absolutista a passar por uma revolução burguesa. O início e a duração da Revolução Industrial variam de acordo com diferentes historiadores. Eric Hobsbawm considera que a Revolução explodiu na Grã-Bretanha, na década de 1780, e não foi totalmente percebida até a década de 1830 ou de 1840, enquanto outros historiadores consideram que ela ocorreu aproximadamente entre 1760 e 1830. Alguns historiadores do século XX, como John Clapham e Nicholas Craft, têm argumentado que o processo de mudança econômica e social ocorreu de forma gradual e que o termo revolução é equivocado. Antes da Revolução Industrial, a atividade produtiva era artesanal e manual, no máximo com o emprego de algumas máquinas simples. Dependendo da escala, grupos de artesãos podiam se organizar e dividir algumas etapas do processo, mas muitas vezes um mesmo artesão cuidava de todo o processo, desde a obtenção da matéria-prima até a comercialização do produto final. Esses trabalhos eram realizados em oficinas nas casas dos próprios artesãos, e os profissionais da época dominavam muitas etapas do processo produtivo. A principal característica da primeira Revolução Industrial é a substituição da manufatura pela maquinofatura. Surgiram as indústrias, desenvolvendo especialmente as indústrias têxtil, cuja produtividade aumentou devido à inserção de máquinas de fiar, o tear mecânico e a máquina de vapor. E por fim, após a Revolução Industrial, ocorreu um aumento extraordinário da produção. Isso aconteceu da seguinte forma: o que era feito artesanalmente, notavelmente os bens de consumo, começou a chegar à economia a partir da maquinofatura, o que levou bens industrializados à população, em escala muito maior. E o resultado dessa revolução foi a substituição do trabalho humano por máquinas, a ampliação do êxodo rural e intensificação do crescimento urbano desenfreado, o aumento significativo da produção de bens de consumo e a organização da sociedade em novos grupos sociais, a burguesia e o proletariado. Boa tarde, sou a aluna Jaqueline e eu vou falar sobre a Revolução Tecnológica. Acompanhando as revelações tecnológicas hoje em dia, é possível imaginar uma fábrica totalmente operada por robôs, com tecnologia para gerar relatórios operacionais em tempo real, alimentando o sistema de gestão, orientando e tomando decisões pelos gestores. A primeira revolução industrial aconteceu entre a segunda metade do século XVIII e os primeiros anos do século seguinte, com a invenção das máquinas a vapor. Elas permitem que os processos manuais de produção fossem mecanizados, ampliando consideravelmente a produtividade. As distâncias foram reduzidas com a aplicação de novas tecnologias ao meio de transporte da época, trens e navios. Pode até parecer um cenário de ficção científica, mas nesse exato momento
em algum lugar do planeta, inovações como da internet, computação em nuvem, sistemas ciberfísicos já existem e operam, trazendo mais mobilidade para a gestão das empresas. Do século XVIII aos dias de hoje, muitas coisas se transformou completamente. A diferença é que, atualmente, as mudanças acontecem muito mais rápido. A revolução tecnológica acontece de forma intensa. Na medida que o homem busca maneiras mais eficazes de fazer as coisas, ele transforma sua realidade e a do tempo em que vive com o passar das grandes revoluções tecnológicas. Foi o que aconteceu desde o advento da primeira revolução industrial, quando o mundo do trabalho foi transformado pelas máquinas a vapor. As novas tecnologias podem contribuir para tornar a produção industrial mais eficiente, com redução de usos de recursos naturais e de geração de resíduos e de consumo de energia. A quarta revolução pode significar duas coisas para a sustentabilidade mundial: oportunidade ou risco. Isso porque, só no Brasil, o agronegócio corresponde a 40% do faturamento das exportações, e também é nesse país que há a segunda maior cobertura florestal do mundo. Por sua vez, as novas tecnologias, ao reduzir os custos de produção e distribuição, podem induzir a um grande aumento de consumo, gerando impactos ambientais negativos. Segundo o Global West Monitor, o lixo eletrônico cresceu 8% entre 2014 e 2016. E a previsão é de que aumente 17% até 2021. Os cientistas que trabalham com biotecnologias alertam sobre os riscos de contaminação ambiental.